Alô, meu povo, como é que vocês estão? Então, estamos começando hoje mais uma segunda edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Se você ainda não conhece, ele está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, que se chama Ponta Agro. Acompanhe tudo por lá, as novidades, que a gente está trazendo muita coisa bacana para vocês, tá bom? Eu sou a Milena Marzocchi, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta e hoje eu estou aqui para ser a apresentadora ou apontadora desse podcast. Porque a gente tem o objetivo desse podcast de trazer informação, conhecimento que você consiga utilizar na fazenda, seja você pecuarista, criador, amante da pecuária, ou um profissional que trabalha na área também, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é trazer informações úteis para você afiar o machado, levar para a prática e entrar para o jogo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre leitura de coxo, quais são os desafios e oportunidades dessa rotina, que é muito importante dentro de um confinamento. Muitos confinadores têm dificuldade, têm várias dores nesse processo. E, como de costume, nosso convidado hoje é o Guilherme Zoya Miltenburg. Ele é o nosso gerente internacional de vendas da Ponta. Ele está falando diretamente de Olambra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura de coxo, sobre tecnologias e sobre como que a gente pode melhorar esse processo. E aí, Guilherme, você está bom? Tudo bom, Milena? Por aqui, tudo em ordem. Estamos aqui em Olambra, um pouquinho frio hoje, mas nós estamos aqui, agarrados. Que bom, aqui também está fresquinho, viu? Obrigado por você ter topado participar com a gente. Muito obrigada, é um prazer ter você com a gente. Sempre um prazer poder estar compartilhando aí ideias e novidades e falar um pouco do que a gente gosta, sempre é prazeroso, né? Com certeza. A gente que é da área de pecuária, da zootecnia, sempre que tem oportunidade, está debatendo sobre o assunto, né? O Guilherme, então, ele tem um desafio muito grande dentro da Ponta de expandir as nossas tecnologias para outros países, né? Como eu falei, ele atua na parte comercial internacional. E aí, Guilherme, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa rotina, como que a nossa tecnologia é vista lá fora pelos outros países. Legal, Milena, é isso aí, é um desafio que não é fácil não, mas é muito prazeroso, né? Então, o Brasil aí, por ser o país com o maior rebanho comercial do mundo, ele é visto como referência em outros países grandes também, de pecuária grande, igual os Estados Unidos, igual a Austrália, né? Então, hoje as tecnologias da Ponta já estão em 9 países, são 9 países que usam as nossas tecnologias, né? Em diferentes verticais, nós temos o pessoal que trabalha com genética, que usa os coxos e as balanças, nós temos as universidades que usam os bebedouros de água automático, que usam os coxos também de eficiência alimentar para medir alguma coisa, estudar alguma dieta, alguma coisa desse tipo. Nós temos os países vizinhos aqui, Paraguai, Bolívia, que usam as nossas tecnologias de confinamento, então toda a parte do TGC, né, que é o nosso carro-chefe aí da linha de confinamento, nosso programa de gestão, a nossa automação, né, automação de trato, que é a ferramenta que os confinamentos usam para saber exatamente essa fabricação, esse fornecimento de dieta. Então, o Brasil tem sido visto como referência. Final do ano, eu estava na Austrália, me reuni com grandes criadores da Austrália, com grandes grupos frigoríficos e frigoríficos que também têm a parte de pecuária, assim como nós temos aqui no Brasil, né? E o pessoal está muito interessado na nossa tecnologia, porque o Brasil é um país que, apesar de ter um grande volume, também produz com muita eficiência, né? O Brasil é visto como um país que produz com muita eficiência. Então, eu acho que, apesar de ser um desafio gostoso, aí, porque todo lugar que a gente chega, a gente é bem-vindo, todo mundo está de portas abertas para escutar a gente e saber o que a gente está trazendo de novo aí para poder agregar nas produções desses clientes internacionais. Então, eu acho que faz parte, é muito gostoso, o patriota, do jeito que a gente né? Chegar num lugar e ser reconhecido como um país referência na pecuária. Nossa, que bacana ouvir isso. É muito importante esses pontos, realmente. E essa expansão ela é cada vez mais intensa dentro da empresa. E ser
ter, né, a tecnologia brasileira sendo referência fora é uma coisa muito boa, porque mostra que nós temos plena capacidade desse desenvolvimento, não só pelo nosso tamanho, pela nossa necessidade, mas também pela produtividade que o Brasil tem, com ótimos índices aí de produção, certo? É isso aí, eu acho que já foi aquele tempo, né, em que a gente tentava olhar para os países de fora para tentar copiar uma tecnologia e usar, tentar fazer o que eles faziam lá. Hoje o que está acontecendo é que esses outros países estão fazendo o que nós estamos fazendo aqui, né? Então nós conseguimos nos adaptar muito bem ao modelo que a gente trouxe de fora. O próprio confinamento não era um modelo praticamente brasileiro, era um modelo mais os americanos que começaram com isso aí. Então nós conseguimos adaptar isso aí e fazer do nosso jeito e fazer acontecer de forma muito eficaz. E hoje a gente tem até exportado tecnologia para os Estados Unidos. Os próprios americanos usam a tecnologia da ponta hoje para estar aí. Então isso é muito satisfatório, né? É muito orgulhoso, a gente fica muito orgulhoso de fazer isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, para dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa hoje, Guilherme, explica aí para o pessoal o que é a leitura de coxo, qual a importância dela dentro de um confinamento. Ô Milena, quando a gente fala de leitura de coxo no confinamento, o pessoal que é do confinamento, que está nos escutando aí, sabe que assim, é igual você falar de precisar tomar água todo dia, né? É uma necessidade, é uma coisa que a gente não consegue não fazer no confinamento, que é a leitura de coxo. Então, assim, a leitura de coxo ela está relacionada diretamente com o ganho econômico do confinamento. Por quê? Quando você faz a leitura, você influencia diretamente na quantidade de dieta fornecida, para mais ou para menos, né? Então, você ter bem alinhado ali aquela quantidade de alimento que você vai fornecer para os animais, para que isso não sobre muito ou não falte, é muito importante para que o confinamento consiga rodar com seus ganhos econômicos máximos aí, né? A rotina da leitura de coxo no confinamento é uma coisa que acontece diariamente, em alguns lugares, mais de uma vez por dia. Então, como ela está ligada a essa quantidade de dieta, a mais ou a menos que você vai fornecer, os confinamentos estão muito de olho e realmente treinando muito seus colaboradores em cima dessa prática aí que é realizada no confinamento. Certo. Então, assim, por mais que é uma atividade de rotina, que é realizada muitas vezes mais de uma vez no dia, como você pontuou, ela é uma atividade que ainda tem muitos desafios a serem superados, certo? O primeiro deles é que a gente precisa de uma pessoa para fazer essa tarefa, e então você precisa ter uma pessoa treinada e que tenha uma padronização da leitura adequada para que o processo seja eficiente, certo? Exatamente. A gente sabe que não é só chegar lá, olhar a quantidade de comida que tem no coxo e sair dando uma nota, dando um score. Você precisa de um treinamento muito assim, intenso, né? Para que você consiga dar um score adequado, porque o que a gente tem observado? Que algumas vezes, quando você dá uma nota errada para aquela leitura de coxo, você influencia diretamente numa sobra de comida na próximo fornecimento. E então você dá uma nota para aumentar a comida e depois no outro dia tem que dar uma nota para diminuir a comida. Isso aí é prejuízo, né? Porque assim, sobrou comida, tem que limpar o coxo e jogar a comida fora. Faltou comida, depois passou fome, não ganhou aquele desempenho esperado que a gente estava precisando. Então, até a gente tem visto aí nos confinamentos, essa pessoa que faz a leitura de coxo bem feita, ela é muito valorizada dentro do confinamento, porque ela influencia diretamente com esses fatores que nós comentamos aí, de sobra ou falta de comida, que está relacionado ao lucro da operação, né? Então, assim, é uma tarefa que normalmente ela acontece na primeira hora da manhã, né? Muitas vezes a pessoa que faz a leitura de coxo, ela acorda antes do que os outros colaboradores do confinamento, gira em torno das 5 horas da manhã, antes do sol nascer ali, essa pessoa já está rodando os currais para ver a quantidade de comida disponível, para chegar aí às 7 horas da manhã, já ter essa leitura de coxo feita, colocar essa leitura no sistema e já gerar a ordem de fabricação da quantidade a ser fabricada no próximo dia na próxima hora, no primeiro trato, né, e ser fornecido. Então, assim, é uma tarefa que não é brinquedo não, Milena. O pessoal rala aí de manhãzinha
bem cedinho mesmo, já está olhando o coxo, entendendo o que está acontecendo ali. Se tem um coxo que sobrou dieta, vamos dar uma nota mais baixa para não colocar tanta comida no próximo trato. Então, assim, tem esse desafio grande aí em fazer essa leitura, né? E aí até outro ponto, né, Milena? Essa subjetividade da leitura visual, né? Então, assim, é uma coisa que, se eu passar num carro aqui na frente agora dando uma nota e te dar uma planilha, você vai no carro atrás de mim e um não vê a nota do outro. Você pode ter certeza que chegar no final da linha do confinamento, eu vou ter dado uma nota, você vai ter dado outra, porque a avaliação visual, por mais que as pessoas sejam treinadas, ela é subjetiva, né? Ela não é uma coisa automática, né? Ela é uma coisa muito subjetiva. Então, existe esse paradigma a ser quebrado aí dentro dos confinamentos, que é conseguir padronizar essa leitura visual. Então é nítido que tem diferença entre a pessoa que está dando a nota, certo? Entre os operadores. E aí, como você falou, precisa de uma pessoa, essa pessoa é valorizada, mas ela também precisa ter folga, ela também tem dias que ela não vai estar presente no confinamento, então tem que ter mais de uma pessoa nessa função, geralmente, certo? Certo, eu vou te contar aqui uma coisa que a gente observou, a gente trabalhou com alguns dados de cliente, então a gente consegue, através dos nossos sistemas aí, do TGC principalmente, a gente consegue entender quais foram as notas dadas para as leituras de coxo nos dias, né? Isso aí fica arquivado dentro do sistema, e conseguimos também ver a quantidade de dieta que foi fornecida e corrigida com essa nota. Então, quando você bate o olho num gráfico desse aí, Milena, é muito fácil você entender quando é o sábado, quando é o domingo no confinamento, porque normalmente essa pessoa que faz a leitura de coxo durante a semana, ela folga final de semana. E quem faz a nota de final de semana, às vezes é uma pessoa com um treinamento um pouco menor, com uma experiência menor, ou até mesmo não tem aquele mesmo padrão da pessoa que fazia isso de segunda a sexta. Então, só de você bater o olho, não precisa nem ter data no gráfico, mas só de você bater o olho no gráfico, você fala, opa, ó, aqui é sábado, domingo. É onde acontecem aí alguns erros nessa leitura de coxo e consequentemente, a quantidade de dieta fornecida acaba sendo a mais ou a menos, né? Certo. E outra coisa que deve dar para ver nesses dados também é que essa variação na nota, né, essa falta de padrão das notas, ela impacta diretamente no desempenho do animal. E, como você falou, se faltar comida, o boi passa fome, não desempenha, não tem o ganho de peso desejado. E se sobrar comida, vai ter mais uma operação no dia seguinte, que vai ser limpar o coxo e o desperdício desse alimento, certo? É isso aí. O pessoal às vezes pensa assim, não, né? Quanto mais comida eu der para o boi, melhor. Mas a gente trabalha com a questão dos volumosos dentro do confinamento, a questão da água que a gente adiciona à dieta para ter uma matéria seca ideal, para que o animal tenha esse consumo. Então, assim, comida de confinamento, de boi de coxo, ela não pode sobrar dessa maneira como as pessoas acham que pode, né? Você não pode lotar o coxo lá e esperar que o boi coma tudo, porque essa comida ela fermenta depois de alguns dias e essa fermentação faz com que o animal recuse a ingestão desse alimento. Então, assim, você colocar a quantidade ideal para que não aconteça essa fermentação da comida, ela não estrague dentro do coxo ali, o animal não pare de consumir ela é muito importante. Por isso que a gente sempre tem que estar com a quantidade exata aí, com uma sobrinha pequena, né, de dieta, para que o animal tenha o melhor desempenho. Então, se sobrar, a gente acaba tendo que, a parte da limpeza, né? Imagina 2, 3 colaboradores ali fazendo a parte de limpeza. Hoje já existem algumas máquinas, algumas escovas gigantes que passam limpando o coxo, jogando essa dieta para fora. Mas, assim, é dinheiro jogado fora, né, Milena? A gente está falando aí hoje um custo médio de dieta em torno de R$1,20, R$1,20 o quilo da matéria seca. Você imagina, você tem um coxo lá que cabe 1.000 quilos, né, durante o dia. Você jogar 10% sair fora, né, jogar 100 quilos fora, nós estamos falando de R$120 por curral aí, né? É uma quantidade de dinheiro aí que realmente nós temos que ficar de olho para não perder nas vírgulas que estão a lucratividade do confinamento. Exatamente, porque a gente parece que é um valor pequeno, mas quando você acaba sendo um valor exponencial, né? Que o pessoal talvez nem sempre consiga fazer essa conta, mas é exatamente isso. É um pouquinho por dia, é um pouquinho por curral. Se você multiplicar pelo número de currais, pelo número de cabeças, aí o custo vai lá em cima e você está desperdiçando isso e oficialmente nem está sabendo, certo? Exatamente. E da mesma forma, né, quando a gente joga fora essa comida, a gente tem um prejuízo de jogar fora.
Alguns confinamentos ainda tem um aproveitamento dessa comida para currais de hospital, para algum curral que ele às vezes tem um gado a pasto lá fora, mas mesmo assim você podia estar produzindo uma dieta muito mais barata para esses animais que estão lá fora do que essa dieta rica, mas às vezes uma dieta de terminação, que é uma dieta que tem um maior custo dentro do confinamento, você está jogando ela fora, dando para animais que não têm necessidade. E aí é a parte de faltar comida também, né, menina? Então, imagina, se o animal está lá, você desenhou tudo para ele desempenhar 1,8 kg por dia, ela ganha de peso de 1,8 kg por dia. E aí faltou comida, faltou combustível para o animal, ele não vai desempenhar aquilo que você desenhou, né? Ele vai desempenhar menos que aquilo ali. E aí você tem duas situações quando o animal desempenha menos. Uma, você vai abater um animal mais leve, você não vai conseguir agregar aquele ganho de arroba que você gostaria, né? Não consegue fazer um ganho de arroba tão interessante, ou você tem que manter os animais mais dias no confinamento. Então, o animal fica mais 1, 2, 3 diárias para alcançar aquele peso que você colocou como objetivo para fazer o abate. Então, assim, faltar dieta também não é uma coisa interessante. Sempre vou fazer a régua para baixo aqui, né? Sempre vou fazer o limite para não sobrar e deixar para baixo. Então, também não é por aí. A ideia é deixar a balança niveladinha no consumo ali para conseguir. Os nutricionistas hoje, o maior desafio do nutricionista e do gerente de confinamento é estabilizar esse consumo e regularizar isso aí, né? Então, olha a importância que nós temos com uma simples leitura de coxo, que a gente achava que era só dar uma voltinha de carro, passear no confinamento de manhã, né? Sim. Pois é uma tarefa que ela é simples, mas que ela é extremamente importante, porque ela é praticamente a primeira do processo inteiro do dia, né? Da fabricação, do fornecimento, do desempenho dos animais, de todos os custos envolvidos com a alimentação, certo? E aí, uma coisa que você comentou é que a maioria dos confinamentos realiza a primeira leitura geralmente no primeiro horário do dia, certo? Para já o mais cedo possível. Mas também tem alguns confinamentos que tem uma prática de fazer a leitura noturna, certo? Mas a gente sabe que é um pouco difícil, é um pouco complicado, acaba que nem todos fazem ou nem todos têm essa recomendação. O que você tem visto por aí? Pois é, isso aí vai de nutricionista para nutricionista, de gerente de confinamento, de unidade. Mas, na grande maioria dos confinamentos que estão com um nível de tecnologia já mais avançado, sim, existe a leitura de coxo noturna, né? Porém, a maneira como ela é feita é uma coisa que é até engraçada. A gente conversa com bastante nutricionista e visita bastante propriedades, e aí, tem leitura noturna aí na tua fazenda? Tem leitura noturna. Como é que é? Guilherme, não dá para fazer com o técnico que faz a leitura de manhã, porque ele acordou lá às 5 horas da manhã, então chega 6, 7 horas da tarde, já está cansado, já deu o expediente de trabalho dele, ele vai descansar, e a gente faz normalmente com uma pessoa que está ali fazendo a vigia, o vigia noturno, passa lá e faz a leitura. Então você imagina que nós temos mais uma peça de uma pessoa fazendo uma leitura que muitas vezes tem um conhecimento muito pequeno da influência dessa nota que ele vai dar, né? E muitas vezes não é nenhuma nota, né, Helena? A gente tem essa pessoa, alguns confinamentos que eu conversei, esse pessoal que faz a leitura à noite, né, esse vigia, ele faz assim, ele dá uma nota de sim ou não. Tem comida ou não tem comida, né? E aí, em cima dessa nota, o pessoal vê, a hora que ele faz a leitura da manhã, ele conflita essas duas notas e vê se ele tem que realmente aumentar. Normalmente, essas fazendas que fazem a leitura à noite, elas fazem 3 leituras. Uma no pezinho da noite, aí pelas 9 horas da noite, uma bem no meio da noite mesmo, meia-noite, 1 hora da manhã, e uma aí pelas 2, 2h30 da manhã. Então, o que eu tenho percebido é que esse pessoal coloca assim, sim ou não. Tem comida? Sim ou não. Para não dificultar muito a vida daquela pessoa que está fazendo esse serviço. E aí eu peguei uma planilha dessa para dar uma olhada um dia, você imagina, estava lá assim, primeira leitura, não. Segunda leitura, sim. Falei, mas de onde que veio essa comida? Então, se não tinha, não teve trato. Depois ela apareceu, né? Então, assim, a gente sabe que é bem difícil, né, conseguir fazer essa leitura noturna. O pessoal tem muito, apesar de querer fazer, e fazer isso aí é melhor do que nada, existe uma dificuldade muito grande em fazer essa leitura, sabe? Entendi. É complicado mesmo, porque o risco da anotação manual, de ter uma outra pessoa alocada em outra função também, né, que não tem conhecimento, não tem experiência com isso, complica bastante. Mas a grande vantagem da leitura, de realizar a leitura noturna,
é que você consegue fazer o ajuste do primeiro trato do próximo dia, certo? Isso, ele te ajuda a auxiliar. Vamos supor que a gente vai dar uma nota de coxo, e aí a gente chegou de manhãzinha lá e viu que o coxo estava lambido, né? Que tinha zero quantidade de comida. Mas que horas que acabou essa comida? Será que ela acabou às meia-noite? Será que ela acabou às 9 da noite? Então, se você tem essa leitura noturna, isso facilita a você interpretar essa nota da manhã. Se chega lá de manhã, o coxo está lambido, mas você vê a leitura noturna e vê que isso aí acabou, era 9 horas, fala, opa, esse animal passaram quase a noite inteira sem comer. Então, às vezes, ao invés de eu dar uma nota de aumento pequeno, eu já dou uma nota de aumento de 0,5%, que a quantidade vai ser maior, que esses animais realmente estão com fome e estão exigindo dieta ali. Então, a leitura noturna ela serve para dar uma calibrada nessa primeira nota da manhã e aí, automaticamente, já corrigir esse primeiro trato da manhã, que costuma passar ali às 7 horas, já corrigido pela nota da leitura matutina, né? Essa nota das 5 da manhã aí que o pessoal acordou. Certo. Então, por mais que seja difícil, mais uma tarefa que é importante, mas nem sempre consegue ser aplicada na prática, certo? É isso aí, não é assim, a gente falar aqui parece fácil, né? Agora acordar cedo todo dia, né? Nós estamos falando assim, todo dia, né? Os confinamentos hoje eles não rodam mais igual antigamente, que é durante um período, só um ciclo. Os confinamentos rodam o ano inteiro, às vezes com uma lotação menor de animais, mas eu estou falando para você de 365 dias por ano, todo dia tem que estar lá, tem que dar a nota, tem que ajustar isso aí, porque senão dá problema lá na frente da quantidade de dieta fornecida. Certo. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologias disponíveis relacionadas à nutrição, aí a leitura de coxo, a Ponta lançou recentemente, para quem não conhece ainda, o Diet Scanner, que é um equipamento que faz a leitura de coxo automatizada. E aí, Guilherme, como que ele funciona? Explica um pouquinho para o pessoal. Então, legal. Pensando nesses desafios que a gente tem, como a gente está na fazenda diariamente com os nossos clientes, acompanhando esses dados, nós observamos essas dores, né, Helena? A rotatividade de colaborador, você tem hora que você treina lá, o cara fica bom no fazer leitura de coxo, ele não quer mais morar na fazenda, ele quer ir trabalhar na área comercial de uma empresa e vai embora. Ou vem um outro confinamento, opa, esse cara é bom de leitura de coxo, vamos levar ele embora. Leva ele embora lá perto da cidade dele. Então, assim, essa exigência de treinar o colaborador e ter uma pessoa boa para isso, a gente viu que era uma das grandes dores do confinamento em ter uma leitura adequada, final de semana, o problema do final de semana de outra pessoa fazer a leitura, a própria leitura noturna que a gente acabou de comentar. E aí falou, pessoal, olha o tamanho desse problema que existe dentro dos confinamentos, né? Vamos pensar numa solução para isso aí. E como a gente é uma empresa pioneira em desenvolver tecnologia, né? E a gente vinha estudando algumas tecnologias relacionadas à câmera, a parte de consumo a gente já domina de forma exemplar aí com os nossos coxos de eficiência alimentar, a gente falou assim, poxa, vamos dar uma olhada no que a câmera consegue nos ajudar com isso aí. E foi aí que nasceu a ideia do Diet Scanner, né? Então, assim, existe uma câmera que consegue mensurar volume dentro de coxo, e aí fomos conversando com o P&D, conversando com as pessoas responsáveis por desenvolver o produto dentro da empresa, e falou assim, não, é possível, a gente é possível de resolver essa dor, sim. Vamos lá, e começamos a desenvolver, e nasceu o Diet Scanner, que a gente lançou aí durante o evento da Scott, que ele o que é o Diet Scanner, né? Ele é uma câmera de leitura tridimensional, o famoso 3D, que ela mede o volume que existe dentro do coxo. Então, uma vez que você sabe o volume que aquele coxo comporta, você passa uma câmera escaneando literalmente esse coxo aí, e você consegue dizer para o teu cliente o percentual de dieta que ainda existe no coxo, né? Então, resumindo aí o que é o Diet Scanner, ele é uma leitura de coxo automatizada. A gente já tem a automação no confinamento da parte de fabricação, e agora a gente lançou uma leitura de coxo automatizada justamente para sanar todas essas dores que nós viemos falando aí de pessoas, de próprio tempo, né, Helena? A gente não comentou isso, mas o tempo que uma pessoa demora para fazer uma leitura de coxo, em média, está em torno de 60 segundos por curral. Então, você imagina todo dia uma fazenda que tem 100 currais, 60 segundos, é uma porrada de tempo que essa pessoa vai demorar ali fazendo essa leitura, e aí o caminhão do primeiro traço tem que esperar a pessoa chegar, lançar isso aí dentro do sistema. Então, entendendo todos esses gargalos, todas essas dores que existem dentro do confinamento, a gente fez o Diet Scanner para facilitar, e eu acho que a ideia não é só facilitar, mas
ter uma informação mais precisa, né? Eu acho que a gente é uma empresa de pecuária de precisão e trabalhar com a acurácia dos dados, com uma leitura bem feita, eu acho que é o grande objetivo do DIET Scanner, que a gente consegue hoje ter uma leitura de coxo feita de uma maneira que é muito mais precisa do que uma leitura visual subjetiva de uma pessoa que está ali avaliando, por mais que essa pessoa seja extremamente treinada, né? Então, eu acho que esse é o grande benefício do DIET Scanner, né? Ter a precisão na leitura de coxo, indiferente de quem for fazer ela, pode ser o seu Antônio, o seu Joaquim, o seu João, é só você pegar o carro ali, o equipamento já vai estar calibrado para aquele confinamento, você pegou o carro, a pessoa tem que saber dirigir e saber olhar numa telinha do celular ali para conseguir fazer essa leitura. Mas nós vamos falar mais detalhe aí para frente. Sim, muito bacana. Acho que essa tecnologia é pioneira no Brasil, não é? Essa tecnologia é pioneira no Brasil. A empresa que está lançando essa tecnologia comercialmente com um pioneirismo enorme. Então, nós já temos aí uma lista de espera de clientes que estão adquirindo essa tecnologia, né? E assim, esse pioneirismo aí, ele é mérito da empresa mesmo em desenvolver, entender que essa dor é uma dor muito grande dentro dos confinamentos e nada tinha sido feito até então. Mais um ponto positivo para o Brasil se tornar referência em tecnologia de pecuária, que a gente falou lá no começo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez o Brasil aí, entendendo os desafios que tem para produzir uma carne com mais economia, né? Com mais eficiência e desenvolvendo ferramentas aí para conseguir voar aí, ser o líder do mercado internacional na produção de carne. Bacana, show demais, Guilherme. Então ele faz uma leitura do volume de comida que sobrou no coxo, através da câmera 3D. Então ele faz uma leitura, uma varredura sobre a comida, e aí ele consegue entender quantos quilos tem ali, e ele já converte numa nota de score, ou ele dá o volume em quilos ali? Como que funciona? Vamos lá, o DIET Scanner é assim, ó, a primeira coisa que a gente tem quando a gente chega com o DIET Scanner numa fazenda. Fazer a calibração de todos os custos. Então, os técnicos da ponta chegam na fazenda, entendem como funciona a fazenda e passa o DIET Scanner em todos os coxos. Então, uma vez que você passou o DIET Scanner em todos os coxos vazio, ele já entendeu, falou, opa, então esse recipiente aqui cabe X metros cúbicos de comida, né? Ele já sabe quanto que vai caber ali dentro daquele coxo. E aí, a partir do momento que ele entendeu qual coxo que está calibrado, toda vez que você tiver uma sobra nesse coxo, ele vai te dar esse valor em percentual, ok? Então, ele vai te dar qual o curral que você passou, a data e a hora que você fez a leitura e o percentual de comida que você tem dentro desse recipiente que é o coxo, né? Então, ele vai te dar em percentual. Ah, Guilherme, mas o score que você tanto falou inicialmente lá, o score de coxo, ele é dado pelo sistema que você usa. Então, vamos supor, nós temos um cliente que usa a nossa tecnologia de gestão de confinamento, o famoso TGC. Dentro do TGC, você vai parametrizar os percentuais de sobra de comida do DIET Scanner e vincular esse percentual com um score de coxo. Então, vamos supor, de 2% a 5%. Ah, isso aí para mim é nota 1. E cada confinamento tem o seu critério lá dentro do... Cada nutricionista, cada gerente tem o seu critério de score de coxo. Então, a hora que ele entender lá que de 2 a 5 é nota 1, ele parametriza isso dentro do TGC. Tem confinamento que vai falar assim, não, o meu é de 1,5 a 4,5 de sobra, eu quero dar nota 1 ou eu quero dar nota 2. E aí, cada confinamento vai parametrizar o score dentro do TGC, ok? O que o DIET Scanner vai informar para o cliente é o percentual. Isso que ele vai te dar na telinha ali, que você vai ter no seu celular, ele vai te dar um percentual de dieta que sobrou no coxo. Depois, quando você joga isso dentro do TGC, que ele vai te dar um score de coxo, ok? Certo. Bacana demais, hein, Guilherme? Então, essa parametrização, ela acaba sendo personalizada para cada confinamento, afinal, cada confinamento tem um tipo de coxo, um formato, uma capacidade de volume ali, como você bem colocou,
Então faz a parametrização com essa leitura zero, vamos falar assim. Depois ele consegue ler a capacidade, a porcentagem de alimento que sobrou, certo? Isso. Então vamos lá, deixa eu dar um passo atrás aqui, que eu acho que eu falei meio ligeiro e aí acabei esquecendo de explicar um detalhe aqui, né? Como que é o Diet Scanner, né? O que compõe esse produto aí? Hoje, o que compõe o Diet Scanner, ele é uma fixação que vai no bagageiro do carro, né? Guilherme, posso usar a moto? Não, a moto a gente ainda não desenvolveu um produto para moto, porque você imagina, você tem uma câmera que ela está numa haste assim, no teu carro, né? E você tem que ter um veículo de 4 rodas muito estável para que a câmera consiga fazer a leitura bem vertical ali do seu coxo. A moto, você vai ter um movimento mais ou menos assim com a câmera. Ela vai estar lendo dentro do curral, tem hora que ela vai estar lendo lá na rua do coxo, na linha de coxo. Então, é importante que o carro seja num veículo, porque o carro se mantém muito estável, né? A estabilidade do carro é muito fácil. Então, é uma haste, você fixa isso no bagageiro ou na caçamba do veículo. Na ponta dessa haste, nós temos a câmera com as placas de identificação, a antena de sinal do Diet Scanner, tá ok? Ele é um produto que ele funciona offline. A única coisa que você vai precisar é um celular. Você tem um celular onde você conecta esse celular numa rede Wi-Fi que o próprio Diet Scanner envia um sinal Wi-Fi para o celular. Você conecta o seu celular dentro dessa rede, você vai ter um aplicativo ali no seu celular que você vai conseguir visualizar as informações do Diet Scanner e aí você começa a fazer a leitura de coxo com esse celular e nosso equipamento lá, essa câmera dentro do confinamento. Então, é muito simples, tá, Milena? É uma coisa que, assim, a gente pensou na rotina do confinamento, a gente sabe que é corrido, você não pode deixar um carro exclusivamente para ser utilizado para leitura de coxo, porque, poxa, é um valor agregado no carro muito alto. Então, a gente fez ele todo plug and play, né? O Diet Scanner, você, com alguns, a gente tem aquelas parafusos de rosca grande, a gente rosqueia, coloca, encaixa, fixou ele bem, liga um cabo nele e vai embora fazer a leitura. Terminou a leitura, desenrosqueia, guarda essa câmera ali no escritório, pega o celular, continua usando o celular para mandar mensagem, para fazer toda a operação que você precisa fazer e vai embora, a informação está toda guardada dentro do Diet Scanner, né? Então, assim, ele é muito fácil, é um equipamento que a gente pensou muito na usabilidade dele. O próprio sistema que vai te gerar lá no celular também é um sistema muito fácil de mexer, muito interativo, né? Para que você não precise de um técnico super especializado. A ideia é justamente tirar essa especialidade. Você não precisa de uma pessoa muito especializada para mexer nele. A pessoa tem que saber o básico ali de qual curral, aonde que ela vai ter que andar com esse veículo, a sequência de currais que ela vai ter que passar. O próprio Diet Scanner te fala essa sequência de currais que você tem que passar, né? E só vai, não precisa nem encostar, né? Você coloca ele para fazer leitura, starta ele ali e vai embora andando com o carro. Ele tem uma tela que ele fala se você está desviando da central do coxo, né? Então, imagina, parece até um joguinho de videogame ali. Uma parte vermelha de um lado, vermelha do outro, no meio é verde e as laterais são amarelas. Então, se você dá uma desviada com o carro muito para dentro do confinamento ou muito para fora, ele vai ficando mais amarelo, mais vermelho, pede para você voltar ali no meio para que a leitura seja feita de maneira mais precisa, né? Que passe e vai te jogando a informação ali da quantidade de dieta que sobrou através de um percentual, né? Então, assim, basicamente, como funciona o Diet Scanner, é isso aí, tá? Ele trabalha dessa maneira, de uma maneira muito simples. Então, ele é muito fácil para treinar um operador a mexer, porque o aplicativo no celular é intuitivo, né? Imagino, ele tem que... Se ele não tiver... Ele tem que lançar manualmente cada curral que ele está lendo ou não? Então vamos lá. E aí existem as versões do Diet Scanner, né? Nós temos uma versão mais básica dele. Vamos supor que hoje o cliente não tenha nenhuma tecnologia da ponta, né? Não trabalhe com nenhuma tecnologia nossa, mas ele se interessou muito por esse produto e quer utilizá-lo. Então, esse cliente pode comprar o Diet Scanner sem problema nenhum, que ele vai conseguir usar, fazer a leitura de coxo dele sem ter nenhuma outra tecnologia nossa. Qual que é a diferença, né? Esse cliente vai ter que colocar uma rota de currais que ele costuma fazer. Então, normalmente já existe uma rotina no confinamento de leitura de coxo. Então, ele coloca, então, tá, beleza, eu vou começar do curral 2 ao 8, depois eu vou do 12 ao 24, e assim vai, ele coloca uma rota.
E aí, quando ele está dirigindo o carro, a hora que ele chega na divisória de um curral ou de outro, ele só coloca lá, encerrar curral, automaticamente ele encerra a leitura daquele curral e começa de um próximo. E assim vai sucessivamente, né? A hora que ele acaba de ler todos os currais, ele coloca lá encerrar leitura, automaticamente o sistema já vai providenciar para ele um relatório com todos os currais que ele fez a leitura, a hora, a data e o percentual de dieta que sobrou em cada coxo. Então, ele pega esse relatório aí e usa na planilha de Excel dele e usa da maneira como ele acha interessante lá, compartilha com o nutricionista dele, ele pode usar. Então, essa é a maneira de usar o Diet Scanner quando você não tem nenhuma das tecnologias da ponta em sua fazenda, né? Certo. Aí existe uma outra situação, eu não sei qual curral que eu vou ver hoje, eu não quero seguir uma ordem de currais aqui. Não tem problema. Chegou na frente do curral, digita ali qual curral você está, iniciar leitura, ele vai ler, chegou no final, encerrar leitura, ele vai te dar a lista daquele curral que você digitou, todo curral que você chegar, quero fazer a leitura num curral diferente, hoje quero ir lá no passo de recri fazer uma leitura no curral, lá, porque quero ver como que é. Aí se esse curral já tiver parametrizado no Diet Scanner, o Diet Scanner tem que saber, você não pode pegar um curral do zero e fazer a leitura, já tem que ter feito aquela parametrização do zero, né? Mas você pode escrever o nome do curral lá que você vai, falar que você está nele e passar sem problema nenhum, sem continuar aquela lista de currais que você fez. Então, essas são as duas maneiras para os clientes que não têm alguma tecnologia da ponta na fazenda, né? Guilherme, e quem tem a tecnologia da ponta na fazenda? Quem tem a tecnologia da ponta, principalmente a automação, você já vai ter as tags instaladas nos seus currais, que quando o caminhão com automação passa, ele identifica que você distribuiu aquela quantidade de comida naquele curral. É a maneira que a gente tem hoje de identificar cada curral. Uma tag na entrada do curral, uma tag na saída, né? O que a gente faz com o Diet Scanner? Aquela mesma antena que vai no caminhão, nós colocamos uma antena dessa aí no Diet Scanner. Então, para quem já tem uma tecnologia da ponta na fazenda, é muito mais fácil de usar o Diet Scanner, porque você vai chegar na frente do curral ali, ele vai ler aquela tag, essa tag aqui é o curral 01. Vamos embora. Continua, começa a leitura, chegou na divisória do curral, tem uma outra tag, essa tag aqui é o curral número 2. E vai embora, você não precisa nem parar o veículo, você continua naquela velocidade constante que você está, e ele vai fazendo a leitura automática, mudando de curral de maneira automática, e até chegar no final da leitura, você encerra a leitura, chega lá próximo ao teu escritório, onde está a tua base de dados do TGC, sincroniza com o TGC, ele puxa automático o TGC e já está pronto, está feita a leitura, vai gerar o score e você já pode corrigir sua dieta. Então, assim, a gente fez o Diet Scanner pensando nos clientes que hoje não têm a nossa tecnologia e tem essa vontade de experimentar essa tecnologia tão interessante que é o Diet Scanner, e já também fizemos isso aí pensando nos nossos clientes que já têm automação, já têm um TGC e querem facilitar ainda mais a leitura de coxo. Nossa, muito bacana, Guilherme. Então, assim, pelo que você está falando, explicando aqui para o pessoal, é uma tecnologia super versátil. Uma porque ela é acoplada ao carro, você pode trocar de carro, só precisa ter um carro com um bagageiro, certo? É isso aí. E aí você não trava, né, o uso do carro para outras funcionalidades, que a gente sabe que tem muitas outras funcionalidades além da leitura de coxo. E também por uma própria questão de cuidados com o equipamento, né? Porque você vai numa estrada para fazer a leitura de coxo é muito mais plana do que se for andar em outra estrada, dentro da fazenda, por exemplo, né? Sem dúvida nenhuma. A facilidade de plug and play, né? Já é uma filosofia que nós temos aqui na ponta, né? Todos os nossos equipamentos hoje eles são plug and play, né? Até para você dar uma manutenção. Poxa, eu tava lá com o Diet Scanner, não sei o que lá, bati no caminhão, né? O cara foi lá e bateu no caminhão. Não tem problema, despluga, manda isso aqui para a fábrica, a gente vai arrumar, manda para você um outro. Então, assim, tudo que a gente constrói hoje na empresa já é pensando em plug and play, porque a gente sabe que o dia a dia da fazenda tem desafios aí que muitas vezes a gente nem imagina. Esqueci o caminhão lá no meio do pasto, o boi veio, comeu a antena de eletrônica. Não tem problema, desenrosca ela lá, manda para a fábrica manda outra para você. E a gente tem muita versatilidade nisso aí, porque a gente entende que o nosso cenário de vida rural não é tão simples igual a gente imagina, né? A gente tem uns desafios aí que a gente nem tem noção que pode acontecer.
Exatamente. Acho que quem está ali na rotina, no dia a dia de uma fazenda, de um confinamento, sabe todos os perrengues, de todos os problemas que pode ter, dos mais variados, né? Dos que a gente nem imagina e dos que a gente consegue prever, outros nem tanto. É isso aí, é isso aí. E essa versatilidade é muito bacana, né, Guilherme? Porque vamos pensar assim, um confinamento que não tem nenhuma tecnologia disponível, não tem nenhum software de gestão, não tem nenhum aplicativo de ajuda em nenhuma das tarefas de rotina, quer testar a leitura de coxo. Por quê? Porque quer padronizar a leitura, que é uma tarefa importante, como a gente pontuou aqui, acertar, né, os processos de fabricação, fornecimento, com essa leitura de coxo bem feita. E aí ele acaba usando uma planilha, ou ele faz o controle de uma maneira ali que ele está habituado, consegue usar o Data Scanner dessa forma manual. Então, assim, essa versatilidade do equipamento só traz benefícios. E aí, para quem já está num nível acima, que já tem outras tecnologias disponíveis, né, como o TGC ou a própria automação, aí já está super para frente, né? Vamos falar assim, já está tudo integrado, as tecnologias, uma integra com a outra, o que é muito bacana. E só de tempo que você deixa de gastar com essa tarefa, com essa rotina, por conta dessas integrações, acho que já se paga, né, Guilherme? Sem dúvida nenhuma. A ideia é justamente essa, né, Milena? A gente poder beneficiar aquele produtor que ainda não conseguiu colocar as outras tecnologias nossa de alguma forma, né? Então, pô, vamos restringir esse cliente? Não, não vamos restringir ele, vamos deixar ele usufruir de uma tecnologia que ela é muito versátil, ela é muito fácil, né? Então, assim, a ideia quando a gente foi desenhar o produto lá atrás era, não, vamos fazer para todo mundo usar, porque nós estamos pensando no benefício do todo, né? A gente quer produzir mais da forma mais econômica, produzir mais com menos. Então, foi justamente isso. E aí, rapidamente a pessoa vai enxergar, o cliente vai enxergar que, que legal, isso aqui realmente é inovador, é uma coisa que facilitou muito minha vida aqui. Deixa eu ver o que mais você tem para me oferecer aí, né? Então, isso automaticamente traz o cliente para dentro e incentiva ele que a tecnologia é uma ferramenta que hoje não tem como você andar sem ela na fazenda. Exatamente. Quem está buscando gestão, quem está buscando as vírgulas da fazenda, do confinamento, né, buscando amarrar todos os processos de maneira eficiente e que traga uma rentabilidade no futuro, está buscando tecnologias que vão auxiliar nesse processo. Eu acho que acaba sendo um mito, né, Guilherme, que está sendo muito quebrado, principalmente pelos confinadores e produtores brasileiros, de que a tecnologia atrapalha, de que vai mudar muito o sistema que ele está acostumado a fazer. Mas, na verdade, ela vem para facilitar, né? É isso aí. Sabe que legal você comentar nisso, sobre tecnologia? Eu recentemente participei de um evento aí internacional, onde foi falado muito isso, o quanto a tecnologia realmente beneficia os produtores, né? E aí, um dos estudos que eles fizeram era a respeito da idade das pessoas que estavam à frente de uma operação de confinamento, né? Nos Estados Unidos, essa idade ela está em torno de 58 a 62 anos. No Brasil, está em torno de 38 a 42 anos. Então, nós temos uma geração mais nova no Brasil, tá? A gente tem um pessoal que tem um pouco, a cabeça um pouco mais aberta para essa utilização de tecnologia. Então, você vê que legal, até nisso o Brasil tem alguma vantagem, né? Porque a gente sabe, existem pessoas aí com 60 anos com cabeça mais nova do que meu filho de 12, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que são um pouco reticentes à tecnologia pela idade. Pô, isso aí não sei se vai dar certo, eu não sei mexer direito no celular, como que eu vou mexer num tablet? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a utilização da tecnologia ela vem se mostrando cada vez mais intensiva dentro das fazendas e a gente, é muito simples, né? Se a gente começa a analisar um banco de dados que nós temos na empresa hoje, a gente consegue ver os clientes que têm menor usabilidade com o TGC, com um percentual de lucro também menor, e os clientes que usam o TGC de maneira mais intensa, com uma lucratividade maior, né? Automação, a mesma coisa. Quem tem automação, normalmente tem uma eficiência de trato muito mais interessante do que não tem automação. E o Data Scanner vem nessa mesma linha, sabe? Quem faz a leitura visual, com certeza, vai ter um desafio aí de margem por animal menor do que quem faz essa leitura aí de maneira automática aí, através de uma câmera tridimensional. Bacana, bacana mesmo. Essa questão da idade das pessoas que estão à frente é super interessante mesmo
E é legal ver isso que está acontecendo no Brasil, né? Que acho que já é sinal de uma sucessão familiar mais estruturada, já é sinal de pessoas mais velhas que buscam contratar profissionais mais jovens, que buscam trazer essas tecnologias para melhorar a produtividade como um todo. É isso aí, é isso aí. Até ontem, eu vi um dado ontem, isso aqui está fresquinho na cabeça. Os Estados Unidos hoje, ele tem 700 mil fazendas que fazem operação de confinamento. Dessas fazendas, 97% são family owned, né, que são geridas pela própria família. Então, assim, esse número do Brasil eu não tenho não, mas eu fiquei curioso ontem para achar esse número em algum lugar, porque realmente eu gostaria de fazer essa comparação, né? E talvez seja por causa disso que os Estados Unidos tenha tanta pessoa com uma idade um pouco mais avançada, né? Sim. Essa questão de o próprio dono tocar a operação, às vezes faz com que o filho não gerou interesse naquela operação e o pai está lá tocando o negócio até hoje. Então, esse número aí ficou na minha cabeça, que eu vi ontem à noite esse número aí, eu achei bacana, acabei de lembrar dele. Muito legal, realmente faz sentido. E aí, Guilherme, para quem tem interesse no produto do Night Scanner, qual que é o procedimento? Como que funciona? Olha, vamos lá, o Dead Scanner, ele é um produto que a gente fez apenas 10 exemplares para o ano de 2023, né? E esses exemplares já estão todos esgotados, né? Porque realmente, assim, a gente não imaginava a demanda que ia vir através... A gente sabia que ela era muito benéfica, ela resolvia muitas dores do confinamento, mas a gente não imaginava que ia sair tão rápido, né? Então, nós estamos com a nossa programação já a partir de 2024. A gente já vai estar, a gente tem uma lista de espera de alguns clientes que passou desses 10, a gente já está colocando numa lista de espera. Temos aí mais de 30 clientes que estão nessa lista de espera, e a comercialização dele, assim, a full mesmo, ela vai acontecer a partir de 2024. Então, hoje nós temos esses 10 exemplares que estão chegando no campo devagarzinho aí, uma fazenda aqui, uma fazenda ali, aos poucos nós estamos colocando para rodar isso, e a partir de 2024 a gente realmente vem com força total com esse produto aí na prateleira para pegar, levar para a fazenda e começar a usar. Bacana. E aí, pessoal, que vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo aqui pelo YouTube também, acessa o canal do YouTube da Ponta, que tem um vídeo explicando sobre o Night Scanner, mostra essas imagens, como que ele capta, tudo isso que o Guilherme explicou, dá para entender muito melhor nesse vídeo, tá bom? Convido vocês aí para assistirem lá, tá certo? Guilherme, queria agradecer a sua participação, acho que foi um bate-papo super legal, deu para a gente explanar bastante dúvidas sobre a leitura de coxo, quais são esses grandes desafios e o que tem vindo já de tecnologia que vem para auxiliar o produtor nesse sentido. É isso aí. Obrigado você, Milena, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente faz, contar um pouquinho a história do que a gente vive dentro da empresa, o que a gente vive dentro dos nossos clientes. Então, assim, conte sempre comigo aí. Quando precisar, pode chamar, que compartilhar conhecimento é um prazer para a gente. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Guilherme. Obrigada, pessoal, por todos que nos assistirem. Até a próxima.